Agora eu tenho uma pergunta para você de casa. Você já ouviu falar em arquitetura passiva? E entre os benefícios desse tipo de arquitetura, gente, é possível utilizar a própria arquitetura da construção para mantê-las aquecidas nos meses frio e frescas nos períodos quentes, como nós vamos conferir aí nesse bate-papo. Veja aí. E você já ouviu falar sobre arquitetura passiva? Sabe como que funciona, as indicações? Convidei a arquiteta Larissa para explicar para a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite para falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui com vocês hoje. Nós agradecemos, então, por você esclarecer nossas dúvidas. O que então, Larissa, é essa tal da arquitetura passiva? A arquitetura passiva, ela faz uso de técnicas construtivas para otimizar a eficiência energética de construções. Então, a gente pensa em posicionamento de uma obra em relação a onde ela vai ser construída e, de acordo com a insolação que o terreno recebe, a ventilação, a gente desenvolve técnicas para que essa casa tenha uma redução energética no final dela e não precise utilizar tanto ar-condicionado, né? E, Larissa, como que ela funciona, então, na prática? Então, a gente vai pensar em relação ao posicionamento de sol e ventilação, em como a gente vai dispor os ambientes dentro de uma planta para que elas recebam mais essa insolação durante o inverno para aquecimento passivo e a gente consiga bloquear essa entrada do sol durante o verão, gerando assim um resfriamento passivo dos ambientes. Aliado a isso, a gente tem também a ventilação, que ajuda nessa refrigeração dos ambientes. Então, janelas bem posicionadas, elas possibilitam uma ventilação cruzada, o que acaba por melhorar o conforto térmico do ambiente. E ainda, falando de posicionamento de janelas, a gente faz uso de iluminação natural, reduzindo desta forma a utilização da iluminação artificial e também dos ar-condicionados, né? Tendo essa redução na eficiência energética. Inclusive, quando eu estava preparando essa pauta aqui, que a Larissa indicou para a gente trazer aqui no programa, eu estava vendo algumas imagens e é bastante utilizado a arquitetura passiva nos países de primeiro mundo, mas aqui no Brasil também ela está ganhando mais espaço, né, Larissa? Na verdade, ela já é utilizada no Brasil, porém com uma assiduidade menor. A gente deveria utilizar ela com mais frequência para otimizar esses ambientes e proporcionar uma arquitetura melhor aos usuários. E ela também é uma arquitetura que fica lindo também o visual dessas casas, né, Larissa? Porque as imagens que eu estava vendo, até inclusive vou colocar aqui algumas para vocês terem mais ideias, ela fica toda linda assim, que nossa, nem parece que tem aqui essa parte da arquitetura passiva que a gente às vezes acha, mas vai ficar bonito, vai ficar elegante, fica lindo demais, né? Na verdade, ela não interfere na estética, né? Você usa artifícios para otimizar esse mecanismo natural, né? Utilizar o que a gente tem de natural a nosso favor. Para o custo-benefício do morador, para quem vai utilizar dessa edificação, aí sai muito bem. E sobre como que a gente pode falar alguns benefícios que você explicou para a gente, seriam essa questão da ventilação, da insolação também, seriam esses os básicos? Esses são os mais usuais, né? Mas pensar em integrar o meio com o ambiente interno. Existe a estanqueidade, então escolher janelas com melhor estanqueidade, que tem duplo vidro ou até às vezes triplo vidro, dependendo do posicionamento solar ali. Então, tudo isso ajuda a otimizar essa arquitetura, né? E ela pode ser aplicada em qualquer tipo de construção ou tem alguma restrição? Sim, ela pode ser aplicada em qualquer estilo de arquitetura, porque ela é uma técnica construtiva que ela vem a otimizar e agregar, né? Porém, algumas técnicas construtivas, elas são mais direcionadas a atingir esse ideal construtivo. Então, elas potencializam esse tipo de construção, mas a gente pode aplicar em qualquer tipo de arquitetura. E aqui no nosso município, Larissa, aqui em Toledo, o pessoal está utilizando bastante, está começando a aderir mais à arquitetura passiva? Sim, cada vez mais a gente tem tentado adicionar essa forma de pensar da arquitetura para poder proporcionar ambientes mais confortáveis às pessoas, aos seus usuários, e ainda assim
diminuir custos ao longo prazo, né? Na obra ali acaba que não, mas a longo prazo você economiza em energia, porque daí tem toda a parte de energia solar que você agrega, tem a parte de toda essa otimização de iluminação e resfriamento, ventilação. Então, tudo isso é uma somatória, né? A gente pode adicionar fatores, né? Olha só que bacana, gente, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a arquitetura passiva. E aquela coisa, os ambientes são criados para a gente se sentir bem, seja no escritório, no local onde você trabalha, na sua casa também. E a arquitetura passiva está aí para beneficiar ainda mais esses usuários. Inclusive, se as pessoas ficarem um pouquinho de dúvida, Larissa, faça o convite para te acompanhar no Instagram. Qualquer dúvida adicional, fique à vontade para me procurar no meu Instagram, é Lari_Otto. Obrigada mais uma vez pelo convite. Larissa, obrigada novamente por explicar para a gente sobre a arquitetura passiva e seus benefícios.